Amém, gente? Nós vamos fazer as ofertas no fim, porque o que eu vou ministrar hoje já tem tudo a ver com esse momento de ofertas, né, dos dízimos e das primícias. Então, eu quero ministrar algo primeiramente no seu coração, para que depois você faça isso. E eu estou, assim, verdadeiramente decidido nesses primeiros dias do ano a conversar com vocês acerca de algumas coisas. Muito mais do que pregar, né? Muito mais do que elaborar um sermão, trazer um estudo, alguma coisa assim. Estou disposto a conversar com vocês acerca de algumas verdades que nós já temos, já conhecemos, mas ainda não praticamos. Amém? Então, é o tempo, querido, da gente passar a ter um serviço de excelência. Nós já temos uma palavra de excelência. Todos aqueles que têm ministrado nessa casa têm dado para nós algo vindo do Pai. E é um ensino de excelência. É uma palavra de excelência. Todas as palavras ministradas nesse altar mexem com a nossa vida, né, nos desafiam, impactam a nossa vida, o nosso coração, mas nós precisamos sair disso e começar a praticar verdadeiramente tudo aquilo que temos ouvido, aprendido. Amém? Na semana passada foi o Hudson que esteve ministrando e ministrou aqui com propriedade, com autoridade. E na semana retrasada eu ministrei a respeito de adoração. Ministrei a respeito de adoração. E algo, querido, tão simples, mas assim que eu creio que falou muito forte na vida da igreja, na minha vida. Acho que você não vai esquecer, alguns estão falando até hoje, brincando do beijo no punho. E foi uma palavra assim muito diretiva, muito clara, mas qual é o nível da nossa adoração? Qual é o nível do nosso envolvimento? O que é que nós estamos dispostos a fazer pelo Pai? Amém? E hoje eu queria falar mais ou menos a respeito disso também. E é engraçado que a gente tem uma série de coisas que já há alguns meses estão prontas, estão projetadas, né, estão esboçadas, mas a gente sente que não são coisas ainda para esse tempo, não são palavras para serem liberadas ainda nesse tempo. Porque esse é o tempo, o Senhor está nos confrontando a isso, é um tempo da gente caminhar mais próximo, estar mais junto. E tudo que tem acontecido na igreja, querido, nesses últimos dias tem nos levado a isso. Eu tenho visto a gente, né, se reestruturar para podermos verdadeiramente cumprir o ano da aliança. Então eu vejo muitas coisas se reestruturando positivamente, muitas coisas se reorganizando. E eu tenho certeza, querido, certeza que esse ano vai ser um ano de glória. Vai ser um ano de colheita, vai ser um ano de vitória na nossa vida. Amém? E hoje eu queria falar para vocês justamente sobre aquilo que temos a capacidade, aquilo que temos... Sabe, qual que é a natureza do nosso coração? Qual a profundidade daquilo que nós podemos fazer pelo Senhor? E olhando na palavra uma série de coisas, algo que Deus tem falado comigo, querido, é o seguinte: eu quero conversar com você refletindo nisso. Por isso que eu desci para cá, toda vez que eu desço assim, é porque eu não vou pregar muito, eu vou... Eu queria trabalhar com você, querido, em cima do seguinte pensamento. Muitas vezes, nós até queremos dar alguma coisa a Deus. Nós até queremos ofertar e fazer alguma coisa para o Senhor.
Não é verdade que nós não queremos fazer. Não é verdade que nós não temos o desejo de entregar algo a Deus. Mas nós queremos dar a Deus aquilo que nós queremos e não aquilo que Ele quer receber. Nós temos o entendimento de entregar e dar ao Senhor aquilo que nós queremos dar e não aquilo que Ele quer receber. Então, muitas vezes nós deixamos de dar o nosso tempo, muitas vezes nós deixamos de dar o nosso coração, nossos sentimentos, muitas vezes nós deixamos de dar a nossa adoração. Por quê? Porque nós falamos assim, não, hoje eu estou triste, porque eu estou triste eu não vou adorar o Senhor. Quando eu entro na casa do Senhor triste, eu vou, sento, me coloco meio angustiado, com a cara meio amarrada, meio fechado. Às vezes faço até um bico assim para que alguém perceba e venha, orar com a gente, venha perguntar, ô irmão, o que foi, o que aconteceu e tal. E a gente não consegue expressar a adoração no nível, querido, daquilo que Ele quer receber, daquilo que Ele ordenou. Por quê? Porque estamos tristes, e é aquilo que a gente sempre fala, querido. Então, o governo do nosso ser, o governo da nossa vida, tem sido os sentimentos, tem sido a alma e não o espírito. Existia um tempo em Israel, um tempo de crise, um tempo de fome, um tempo de escravidão, um tempo de domínio dos inimigos, um tempo que Israel fez o que era mal perante o Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos seus inimigos. Você vê esse texto muitas vezes no livro de Juízes. Fez o povo de Israel, fez a igreja o que era mal perante o Senhor. E o próprio Senhor permitiu com que eles caíssem na mão dos seus inimigos. E aí eles começavam a orar, buscar arrependimento, o Senhor vinha e dava livramento. Mas para isso, querido, quando o Senhor chegava aos anciãos, o Senhor chegava às virgens de Israel e diziam, dancem, se alegrem, cantem, me adorem. Mas o tempo não é propício, a adoração não é guiada pelo tempo. A adoração não se guia por circunstâncias. A adoração não diz respeito a quanto você tem no bolso. Agora recebi uma promoção, mudei de emprego, agora você chega na igreja tão feliz, irmãos. Tem gente que quando você vê pulando dessa altura assim, tirando 30, 40 centímetros pé do chão, pode saber que alguma coisa está acontecendo. Ou arrumou um namorado novo. Não é brincadeirinha não, irmão, é verdade mesmo. Eu até conheço alguns assim. Falei, está de namorado novo. Pulando dessa altura, pode saber. Ou está bem financeiramente, ou reorganizou alguma coisa. Recebeu uma promoção, ganhou alguma coisa. Mas quando nós estamos passando por um momento de crise, de prova, irmãos, a nossa adoração, ela é mixa, ela é falha. Muitas vezes não conseguimos nem levantar, muitas vezes não conseguimos levantar os nossos braços. E a coisa mais errônea que existe, irmãos, é falar, não, Deus sabe o meu coração, e por isso não, irmãos, a palavra nos ordena, celebrai a Deus com vozes de júbilo, com gritos, com dança, com aplausos, com instrumentos. O Senhor nos convida a nos movimentar, a expressar a nossa adoração. A adoração também é feita nas ofertas, é feita, entendeu, através da provisão daquilo que temos, e isso demonstra a nossa adoração. Então, irmãos, por que eu estou sendo aqui bem claro com você? Porque muitas vezes nós somos guiados por essas coisas. Porque quando está muito bem, a gente vem, irmãos, a gente vem, quando está muito bem, a gente vem, não chega atrasado, canta, aplaude, pula, dá glória a Deus na palavra, dá uma boa oferta e vai embora feliz. Pastor, irmãos, eu sei porque eu já fiz isso também. Eu já vivi num tempo da minha vida assim, que coisas norteavam a minha fé. Sabe aquele dia, poxa, hoje eu estou grato a Deus, deu tudo certo nessa semana, ô mês abençoado, aí eu vou até chegar mais cedo, aí no louvor você canta, pula, grita, dá uma boa oferta, dá glória a Deus na palavra, até chora e vai embora. Mas quando as circunstâncias chegam, irmão,
Às vezes você está com uma enfermidade, às vezes você foi dispensado do trabalho, às vezes seu filho está doente. Na grande maioria das vezes, nem ir nós não vamos. Mas quando conseguimos chegar aqui, querido, não sorrimos, não celebramos, não adoramos, não recebemos. Porque muitas vezes a palavra até vem te desafiando, você tem que dar a Deus, você tem que tal, aí você fala, poxa, eu vim aqui tão triste, eu vim aqui já tão ferido, receber uma palavra de glória, receber uma palavra de bênção, e vem e estou apanhando, aí a gente se fecha mais ainda. Mas as palavras, querido, vão desafiar você a serem governados pelo Espírito de Deus, e não pelos seus sentimentos, e não pela sua alma, e não pelas coisas que estão acontecendo fora na sua vida. Às vezes a gente fala também, pastor, é fácil pregar, né? Quando as coisas estão boas. Eu quero dizer para você, querido, que o final de dezembro, ou melhor, o final do ano de 2014, principalmente de outubro em diante, foi o ano mais difícil da minha vida. Com uma série de coisas acontecendo, com uma série de problemas na família, com morte, inclusive, de parentes, com problemas graves dentro da família, em todos os âmbitos. E aí, sabe o que eu falei, irmãos? Eu marquei uma reunião de oração aqui, porque eu falei assim, eu não vou, eu falei, eu tenho que ir mais agora. Agora é que eu tenho que orar dobrado. É agora que eu tenho que cantar mais, é agora que eu tenho que adorar mais, é agora que eu tenho que ler mais, é agora que eu tenho que buscar mais, é agora que eu tenho que estar mais junto de Deus. Não é o momento de me afastar, não é o momento de sair da cidade de refúgio, não é o momento de sair da proteção, é o momento de estar mais junto. E ali nós passamos um ano orando, buscando, profetizando, e o ano virou, querido, e Deus tem nos abençoado. Deus tem dado vitória, porque Deus quer te abençoar, mas nós precisamos entender isso. E às vezes a nossa frase é essa, mas minha vida está assim, minha vida está assado, não tenho nada a ver com ninguém, vou ficar sendo falso. Me fala se você já não falou isso. Está tudo ruim, vou ficar sendo riso, não sou falso, então fica com cara feia. O Senhor te manda, na angústia, sorria para Ele. Não é sorria para o seu irmão, não, sorria para Ele. O Senhor pedia para aquelas virgens, não somente sorrirem, mas dance. As virgens se alegrarão na dança. Também os jovens e os velhos, até os velhos entraram no pacote. Até as senhorinhas lá de 80 anos tiveram que, celebrar o Senhor. Porque eu quero ver que há alegria no coração de vocês, por serem o meu povo e eu ser o vosso Deus, e eu vou mudar a vossa sorte. Então, querido, nós temos que nos mover independente de circunstâncias. Nós estamos começando, e em breve nós vamos estar terminando. Vai passar muito rápido, você vai ver, os dias estão abreviados. E esse é o tempo de nós entendermos isso e começarmos a responder favoravelmente aos céus. Então, adoração não é dar o que eu quero dar, adoração é dar o que Ele quer receber. Em todas as áreas. Às vezes que eu quero dar um devocional por dia, eu quero dar 30 minutos, tá bom? O Senhor falou, não, eu quero 3 horas. Aí vocês definem, dar o que você quer, ou dar o que Ele quer receber. Às vezes você fala, vou dar R$10, tá, de oferta, o Senhor não falou, eu quero 100. Às vezes a gente fala, Deus, eu vou, todo domingo eu vou, e Deus fala, não, todo domingo não, todas as reuniões. Adoração é daquilo que Ele quer receber. Com essa questão, querido, que nós trabalhamos tanto dos 5 ministérios, que nós estamos restaurando isso na igreja, estamos trabalhando isso, Efésios capítulo 4, que fala do evangelístico, do profético, do pastor, do mestre, do profeta.
Nós passamos nesse determinado tempo então, você foi desafiado pela igreja a encontrar o seu ministério. Porque você tem que fluir nele. Se todo mundo aqui for querer fazer tudo, não dá certo, irmão. Todo mundo morre cansado, estressado, e um entra na área do outro e vira uma confusão. Então a gente tem que andar junto, mas tem que andar organizado. E por isso existem os ministérios. Mas os ministérios aí começou assim, ó. Eu quero ser profeta. Eu quero ser apóstolo. Eu quero ser o pastor. Deus não perguntou o que você quer. Esse que é o negócio, irmão. Deus determinou, estabeleceu algo. E às vezes eu queria mesmo era ser profeta. Mas Deus, às vezes, me chamou para ser pastor. Às vezes eu queria mesmo, irmão, era ser apóstolo, viajar às nações e ministrar para multidões, mas Deus me chamou para ser mestre. Você vai sentar e vai ministrar numa sala de aula com 30 alunos, de aula em aula, edificando líderes. Ah, mas não quero, não interessa o que você quer. Nós precisamos entender, querido, para que Ele nos estabeleceu. Porque nós estamos perdendo muito tempo, eu sempre digo isso, por estar fora do propósito. Então, às vezes eu queria mesmo era montar isso, era fazer aquilo, era edificar aquilo, mas você queria, mas você não sabe se Deus quer. E ainda, querido, se Deus quer, qual que é o tempo que deve acontecer? E eu estou falando isso, querido, não é para você, para ele, eu estou falando para nós, a começar por mim. Esse é um tempo de entender muito assim, o que Deus quer de mim. Eu fui pesado para casa no domingo passado, porque eu falei aqui nesse púlpito. Eu falei assim, hoje, irmãos, eu tenho meu trabalho, tenho minha clínica. E eu hoje trabalho de 30% a 40%, vamos dizer assim, 40% do que eu já trabalhei um dia. Para me dedicar, me envolver com as coisas de Deus, em oração, em estudo da palavra, em ministração, em aconselhamento. E o projeto de Deus para mim era que eu fosse desacelerando, não é. Que eu saí dos 100, fui para os 80, e fui para os 70, fui para os 50, fui para 40. E até chegar a estar totalmente naquilo que Deus quer. E no domingo passado eu falei assim, eu vou voltar a trabalhar esse ano. Porque eu quero honrar a Deus, eu quero servir ao Senhor com o meu recurso. Eu quero que Deus me abençoe. E eu quero trazer para Deus tudo que eu puder de recurso. Para a gente estruturar, querido, algumas coisas. Para a gente comprar um imóvel, a gente levantar uma igreja. E eu fui para casa pensando naquilo, e Deus me bateu lá, e Deus falou. Deus falou, é necessário recurso. Mas é mais necessário que o seu coração não se perca. Eu preciso de você, o Senhor falou. Do seu tempo integral. Eu preciso que o seu coração esteja 100% meu. Deixe essas coisas, porque eu vos acrescentarei. Então é o tempo, querido, que nós podemos fazer muitas coisas. É o tempo que muitas pessoas aqui têm muitos potenciais, mas nós precisamos entender aquilo que Ele quer. Como que Ele quer. Eu fico pensando na vida de Moisés. E nós fomos lá em Uberlândia esses dias para trás e vimos o filme, embora tenha muita coisa que não tenha nada a ver, como sempre. Algumas coisas têm a ver. É uma história, não é uma reprodução da Bíblia, é baseado na palavra. Então, irmãos, mas algo que retrata a realidade é ver um rei, é ver um príncipe do Egito, forte, bonito, rico, famoso, pronto para suceder, talvez até a dinastia de Faraó. Esse era o desejo do Faraó, Ramsés I, que ainda era vivo. General, vencedor de guerras. Mas o Senhor
Sabe, Deus dá uma pensada lá no céu e fala, mas eu quero mesmo que você passe um tempinho no deserto. O que eu quero mesmo é que você vá apacentar uns rebanhos de Jetro. O que eu quero mesmo, eu estou querendo mesmo é que você vá passar um tempinho de luta. Deixe o palácio, deixe o trono, deixe a beleza, as mulheres, a riqueza e vá passar uma provinha. E ele vai lá para a terra de Midian. Irmãos, de Midian vieram os medianitas, de uma terra que se levantaram inimigos de Deus, de um povo, entre aspas, amaldiçoado. Foi ali que ele serviu. Não queira entender a Deus, irmãos. Apenas o obedeça. Foi ali que ele teve a sua primeira esposa, Zípora. Foi ali que ele foi apacentar ovelhas. Ovelhas para o povo egípcio era um animal amaldiçoado. Eles só criavam bois. A ovelha era imunda e foi isso que ele foi fazer. Criar um animal imundo. E no coração dele, irmãos, ele sabia que tinha uma promessa de que se levantaria um libertador. E que esse libertador libertaria o povo. Então, perante todas as circunstâncias, ele falou, sou eu mesmo. E ele até rompeu com a casa de Faraó, mas ele queria ser, com certeza, querido, outro tipo de libertador. Ele pensou, quem sabe eu vou governar esses 3 milhões de pessoas aqui, vamos voltar, vamos adorar a Deus, vamos tranquilo. Rapidinho a gente chega na viagem, chega lá, a gente monta o reinado. E eu sou o governo. Querido, e eu fiquei ali do lado da minha esposa olhando para quando ele foi lá para aquela aldeia Midian, chegou ali, tinha uma mulher lá, Zípora, aquelas ovelhas, e ele chegou lá cansado, magro, sujo, fedido, barbudo. Irmãos, eu vou falar para você, a minha mente fica rodando, eu fico pensando o que esses homens passaram para cumprir um projeto de Deus. Eu falei, o cara era o cara mesmo. O cara era o cara. Aí você vê ele fedido, barbudo, cabeludo, suado, queimado de sol. Para obedecer um projeto de Deus. Eu fico pensando nesses homens, o que esses homens fizeram. Nós estávamos falando esses dias de João Batista. E João Batista, querido, ele foi criado por uma família de sacerdotes. Ele era filho de Zacarias e Isabel. E ele era da linhagem genética de Arão. Ele era para ser o sumo sacerdote naquele tempo. O sumo sacerdote. E talvez ele tenha sido preparado para isso de alguma forma. Ou talvez pelo menos, ou com certeza tenha sido o sonho dos pais dele. Quando aquela criança nasce de um ventre estéril, o pai já olhando e dizendo, pensa na estola bonita que ele vai usar. Pensa como ele vai pregar bonito. Pensa ele na sinagoga. Pensa ele no templo, oferecendo os sacrifícios. Pensa ele perante a nação de Israel. Pensa num varão chique, abençoado. A gente pensa, irmãos, eu olho para o meu filho e fico pensando um monte de coisa. E talvez o sonho dele, com certeza o sonho da família dele fosse que ele virasse um sacerdote, mas ele virou um profeta. E vou te dizer, irmão, pensa num profeta fedido. Pensa num cara que comia gafanhoto, mel silvestre, tinha um cabelo desse tamanho, não é esse grande bonitinho, igual das mulheres aí de hoje, não é esse cabelo sedoso, né, igual da Débora ali, que joga para cá, joga para lá.
Pensa num cabelo grande e desse tamanho. Eu estava estudando, eu estudei muito sobre João Batista esses dias, lendo sobre várias coisas. Pensa numa barba feia. Pensa num caniço agitado pelo vento, num homem alto e magro, seco. E quase, ele não era negro, mas tão queimado de sol que virou tição. E com uma veste que fedia e comia gafanhoto e mel. O pai dele, quando olhava para ele, falou: meu Jesus. Sabe por quê, querido? Porque Deus se move pela sua necessidade, não pela nossa. Amém? O que eu estou querendo falar aqui para você? Deus se move pela necessidade do céu. Deus se move pela necessidade do reino. Deus se move pela necessidade dele. Não é pela minha necessidade. Irmão, não é o que o pastor Douglas vai fazer. O projeto, irmãos, eu não posso. Quantos anos eu já fiz isso, irmão? Qual que é o projeto para a igreja esse ano? Qual que é o projeto? O que nós vamos fazer? Não que nós não possamos nos organizar, mas Deus se move pelo projeto dele. Nós precisamos entender, Deus, qual é o teu projeto e onde eu estou no teu projeto. Onde eu estou em toda essa história, Deus? Tem um Mevan em Araguari, que lindo, Deus. E aí? Qual que é o meu papel nisso tudo, Jesus? João Batista tinha 3 meses, 3 ou 6, mais velho que Jesus. 6, né? Ele era só 6 meses mais velho que Jesus. E você lembra que quando Herodes, o grande, ficou sabendo que Jesus havia nascido, né, um menino que seria o Messias, ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E a história diz, querido, que todos os meninos dessa faixa etária, e eles também não vinham perguntando, mostra sua certidão de nascimento, quantos anos tem. Toda a piazada, como diz o gaúcho, todos os meninos que aparentemente tinham aquela idade, irmãos, passaram, foram degolados, foram mortos. Então João Batista foi escondido no deserto. João Batista foi escondido no deserto e foi criado por tribos do deserto. Foi criado por beduínos, aqueles homens que têm uns turbantes na cabeça, assim, umas espadas tortas. E ali naquele lugar o Senhor falava com ele. E talvez tenha falado, a tua família queria um sacerdote, mas eu precisava de um profeta. E por isso, voz que clama no deserto. Era ele endireitar as suas veredas. Sabe, a fala do seu pai era uma fala bonita, polida, educada. E a fala dele era, raças de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O pai dele, querido, nunca teria como sacerdote a coragem de subir num lugar e chamar o rei Herodes de adúltero. Mas ele fazia, Herodes, adúltero. Essa mulher com quem deitas não é tua mulher. Por isso ele perdeu a cabeça. Agora, querido, nós precisamos pensar sobre isso. O que é que Deus espera? Tempos atrás eu estudei muito sobre a vida de alguns profetas que foram contemporâneos. E um desses profetas, filho de Buzi, chamado Ezequiel, ele também era da tribo de Levi. E ele era o próximo sumo sacerdote. E ele foi treinado, ele foi trabalhado, ele foi estudado, ele foi, sabe, com zelo pelos seus pais para que fosse sacerdote, para que ministrasse no templo do Senhor, para que oferecessem os holocaustos. E muito pouco tempo, pouquíssimo tempo que antecedia
Porque os sacerdotes já iam para o templo antes, mas eles começavam o seu ofício só depois dos 30 anos. E pouquíssimo tempo antes de chegar nos 30, em 597 a.C., os babilônios, tomam o reino de Judá e ele é levado cativo. A história diz, querido, que ele já tinha estola. A história diz que ele tinha toda a indumentária sacerdotal, que ele tinha as roupas, ele tinha o ensino, ele tinha o estudo, ele tinha a teoria, ele tinha o sonho, ele tinha a vontade, ele tinha o preparo, ele tinha os rituais, ele tinha a genética, ele tinha tudo que precisava para ser um sacerdote. Mas poucos meses antes, ele está às margens do Quebar, de um rio, lá na terra dos caldeus, no meio de um cativeiro, tudo destruído, tudo esfumaçado, povo trabalhando para Nabucodonosor, rei da Babilônia. E Deus fala para ele: Ezequiel, levanta-te, esquece a tua história, esquece a tua indumentária, esquece as tuas roupas, esquece o teu ensino. Abra a tua boca e comece, porque tu serás para mim profeta. Não, Deus, mas não é isso que eu sonhei. Não é isso que eu pedi, não é isso que eu orei. Eu planejei, eu organizei. O Senhor falando: abra a tua boca. E começou a dar visões. Escreve a visão, escreve a visão, escreve a visão. Escreve a visão. Escreve a visão. Come o livro. Passa pelo rio de águas vivas, águas nos tornozelos, nos joelhos, no lombo. Aprenda a viver na intimidade comigo. Aprenda a viver 100% dependendo de mim. As águas não podem estar nos arteiros, elas têm que te submergir. Coma o livro, ou seja, coma o rolo. Na sua boca é doce. Quando chegar no seu ventre, vai se tornar amargo. Ou seja, todo o seu ensino, toda a teoria, querido, para nós não custa nada. Aprender sobre Deus não nos custa nada. Aprender sobre Deus é muito gostoso, aprender sobre Deus é muito lindo. Entender a história é algo formidável, perfeito, sobrenaturais. Ver alguém que tem revelação liberando as suas revelações é extraordinário. Acompanhar cultos, acompanhar Facebook, Twitter, acompanhar YouTube, dar uma chapada em casa, ficar feliz e estar cheio de coisa, é muito lindo. Ele estava dizendo isso, tudo isso. É a palavra na boca, é muito doce, gostosa. Você não quer parar de ouvir a palavra, você não quer parar de entender sobre Deus, você não quer parar de se alimentar daquilo que está recebendo. Só que a palavra não fica só na boca. Aquilo que você come, irmão, vai descer para o ventre, vai vir para o estômago e para o intestino. E quando chega ali, nesses locais existe digestão. Vai começar a ser digerido todo o alimento que você recebeu, toda a palavra que você comeu. E quando começar a digerir, vai te dar uma azia desgramada. E quando começar a digestão, vai te dar, no seu ventre vai ser amargo. Sabe por quê, querido? Porque nós temos que colocar para fora aquilo que Ele colocou para dentro. E nós só colocamos para fora se algo causar uma revolução no nosso espírito. Então, pastor, mas é isso que eu quero fazer, colocar para fora. Eu também, eu quero colocar para fora. Só que eu já perdi algum tempo, irmãos, por querer fazer, colocar para fora da forma como eu estruturei. E o Senhor falou: para isso, te aquieta aí, te assenta e vamos esperar, vamos organizar, vamos alinhar, colocar para fora. E depois a visão de Ezequiel 37, o vale de ossos secos, o Senhor traz ele. Depois que ele passou no rio, depois que ele viu as rodas girando, depois que ele viu o disco voador.
São visões que cada uma, querido, para falar aqui, demoraria 2 horas cada uma, explicar a visão do rio, explicar a visão das rodas, explicar a visão do livro. Mas quando ele chega no Vale de Ossos Secos, o Senhor falou: o seu projeto, a sua caminhada como profeta, você está pronto. Agora veja Israel. Aí ele vê, só defunto, fedendo. Veja Israel, essa aí é a igreja. Pode esses ossos secos se tornarem um exército? E ele fala: o Senhor é quem sabe. Deu uma escapulida, né, irmão? O Senhor é que sabe. E o Senhor falou: profetiza, filho do homem. Tu não vai usar estola. Tu não vai celebrar culto. Tu não vai fazer sacrifício. Tu vai profetizar, filho do homem. Profetiza ao vale de ossos secos, filho do homem. Profetiza, porque eles se tornarão um exército. Tornarão a ter vida. Tornarão a guerrear, tornarão a se posicionar contra o pecado, contra o inferno, tornarão a estabelecer e a manifestar reino. Porém, dentro do meu tempo, da minha vontade. E eu não sei, querido, se no final da vida dele ele ainda pensava: poxa, ser sacerdote era mais fácil. E era mais fácil mesmo, irmão. Põe mais fácil nisso. Você já viu Paulo? Paulo foi criado para ser um rabino. O que é rabino, pastor? Um pastor de uma sinagoga. Isso é um rabino. Rabino é alguém que é um mestre na lei judaica. Esse era Paulo. Por isso, irmãos, que ele entendia muito de palavra. Porque ele foi ensinado na lei. E muitos de nós aqui, queridos, somos como ele, Saulos. Conhecedores num conhecimento, conhecedores na lei. Mas sem o entendimento daquilo que Deus quer fazer. Nós precisamos muito disso, querido. Carecemos muito de entender. Ele era um rabino. E ele queria, irmão, ele queria ser um rabino. Por isso que ele pagou o preço para ser. Por isso que ele aprendeu com Gamaliel. Por isso que ele foi estudado, formado, treinado, trabalhado. Mas ele não foi rabino, irmão. Quando perto de chegar o tempo, o Senhor falou assim: vem cá, eu vou te ensinar quanto importa é sofrer. Sofrer? Que sofrer, Deus? Eu falei rabino, não é sofrimento. Eu quero ser rabino. Eu quero pregar para o povo. Eu quero ser responsável por uma sinagoga. Você vai sofrer. Eu quero te ensinar quanto vale sofrer pelo meu nome. E aí, irmão, sabe o que acontece? Ele vai na estrada de Damasco, ele cai não sei de onde, não sei se é do cavalo, do jumento, se ele tropeçou, eu sei que ele caiu, ficou cego por 3 dias. E não sabia o que tinha que fazer. Sabe o que Paulo era, irmão? Uma autoridade. Ele dizia assim: faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Ele era uma autoridade. E ele era amigo de reis. Ele se assentava na mesa de Agripa, por exemplo, que era um rei, amigo íntimo do rei. Quando Agripa foi visitar ele preso, falou: cara, você é louco. Você sentava na mesa comigo, na mesa do rei. E agora você trocou tudo por isso? Ele falou: o que você chama de isso, eu chamo de não ser desobediente à visão celestial. Irmãos, a nossa oração esses dias é: Deus, nos faça não ser desobedientes à visão celestial. Nos ajuda, Deus. Aí, querida, ele chegou. Não enxergava nada, ficou lá. E agora, o que eu tenho que fazer? Aí levaram ele para uma casa e falou assim: eu vou lhe mandar um homem que te dirá o que tu tens que fazer. Está entendendo? Paulo, irmão,
que era temido. Saulo de Tarso era temido, o povo tinha medo dele. O povo temia. O povo tinha medo dele. Porque ele pegava, prendia os cristãos, arrastava nos seus cavalos e levava para ser preso. E um homem de autoridade, quando ele é preso, ele está cego agora. E o Senhor fala assim: eu vou te mandar alguém para te ensinar o que tu deve fazer. Irmãos, Deus está fazendo isso conosco, amém? Deus está trazendo alguém para nos ensinar o que devemos fazer. Eu tenho precisado muito, querido, nesse tempo, tenho precisado muito de ouvir de Deus e de ouvir de algumas pessoas. Eu acho que de novembro para cá, eu nunca compartilhei tanto da minha vida com alguns homens. Por isso que Deus nos permite passar por algumas coisas, para fazer o nosso coração doutrinável. Amém? Então assim, Deus está nos fazendo parar para que a gente possa ouvir de algumas pessoas. Paulo falou: tá, você fez, Paulo, você agora fica quieto aí, eu vou te enviar alguém que vai te dizer o que você deve fazer. E eu queria que a nossa oração nesses dias fosse essa, meu irmão. Entender do céu o que é que Deus quer que a gente faça. Se Deus tem colocado um ministério na sua vida, sou profeta, sou apóstolo, sou pastor, sou isso, sou aquilo. Mas por que você é? Você é porque você quer ser? Ou porque você se intitulou, porque você acha? Ou porque Deus é que te diz que você é? Talvez Deus vai querer que você seja sacerdote. Talvez Deus vai querer que você seja evangelista, vá para a rua ganhar gente. Talvez você está na rua ganhando gente, Deus quer que você venha para dentro, ser diácono, cuidar da igreja. Nós precisamos, querido, parar de apresentar nossos projetos a Deus e ouvir os projetos dele para nós. Amém? Eu quero ler um texto com você para a gente orar em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, verso 1. Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé e ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 12 discípulos. É 2 que está aí? Jesus enviou quantos que está aí na sua Bíblia? 2? 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado, desamarrem-no e tragam para mim. Se alguém lhe perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. O profeta Zacarias, no Antigo Testamento, havia dito isso. Dito o que, pastor? Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montando num jumento, um jumentinho, cria da jumenta. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta, o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Veja, eles trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, colocaram suas capas, e sobre estes Jesus montou. E uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho.
Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Alguém sabia quem ele era? Amém? Diz aqui, olha, quando entraram na cidade, perguntaram: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus da Galileia. Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Querido, na época da Páscoa, estava acontecendo isso aqui. E Jesus ia entrar, estava para entrar em Jerusalém, que chamam de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que chamam de Ramos. Já ouviu falar isso? Não? É isso aqui, simboliza a entrada de Jesus. Ele chega do Monte das Oliveiras, que é um monte alto, e ali ele avista Jerusalém. De lá ele avista Jerusalém, e ele está com seus discípulos. Dali ele avista o seu foco, Jerusalém, o lugar que ele estava caminhando para chegar há algum tempo. Nada o parava. Havia intrepidez no seu rosto e ele caminhava para Jerusalém. Quando chega ali, ele para e avista Jerusalém. Algo há centenas, milhares de anos antes aconteceu uma visão profética a respeito da mesma coisa. Jesus Cristo, ele é o Messias. Amém? Jesus Cristo é o Messias do Senhor. E a palavra Messias, entre outras coisas, significa aquele que é separado. Separado para fazer um livramento, para livrar um povo. E havia existido um outro Messias, chamado de Moisés, que também era um Messias. Não o Messias para esse tempo, o Messias da nova aliança, mas o Messias para aquele tempo. E ele também parou e ele avistou a terra prometida, Canaã, terra que mana leite e mel, que era o alvo, o propósito da sua vida, assim como era o propósito de Jesus, chegar em Jerusalém para ali morrer. O propósito de Moisés era também chegar naquele lugar, e ali ele iria morrer. Só que Moisés, ele enviou quantos? 12. Ele enviou 12. Só que de 12, 10 contaminaram o povo. E 2 foram aqueles que perseveraram. Então Jesus, como é onisciente, onipotente, onipresente, fala: vou tirar os 10 e vou mandar só 2. E mandou 2 discípulos. E aqueles que respondiam com fé, que respondiam positivamente, falou: vão, porque vocês vão para uma missão muito difícil. Como? Vocês vão encontrar um jumento 0 quilômetros. Irmãos, não tinha Honda, não tinha Kawasaki, não tinha moto, não tinha Corolla, não tinha Ferrari. Aquilo era o meio de transporte deles, aquilo era um jumento 0 quilômetro, que ninguém havia montado. Chega lá, vocês vão encontrar. Quando vocês encontrarem, tragam para mim. Querido, e aqui que eu quero dizer para você. E ele disse assim: se perguntarem para vocês, para que isso? O que vocês estão fazendo? Diga que o Senhor precisa dele. Vai que assim vai suceder. E eles foram. E chegando lá, quando eles estavam tirando o jumento, encontraram o jumento com a mãe. Estava a jumenta e o jumentinho. O jumento já com a idade pronta para ser montado, mas que nunca ninguém tinha montado. E com certeza ele estava, diz aqui que ele estava amarrado, preso. Ele não estava pastando, ele tinha dono. Estava preso. E quando eles chegaram, é lógico que alguém chegou e é lógico que era o dono. Disse: opa, peraí. Bagunça que é essa?
Onde vocês pensam que vão com o meu jumento? A minha jumenta, o meu jumentinho. E ele falou, o rei precisa dele. E ele falou, então, leve-o para que sirva o rei. A pergunta para você e para mim, querido, nós vamos orar agora mesmo. É o que eu estou disposto a dar da minha vida, do meu tempo, das minhas renúncias, das minhas finanças, dos meus recursos, para servir ao rei. Pensa, querido, pastor, irmãos, a gente tem que pensar nos dias de hoje. Pensa alguém chegando na sua casa, batendo lá, e você está com um carro 0 quilômetros. Não é o seu carro não, um 0 quilômetros. Talvez aquele que é ungido, aquele que vem com a Bíblia de 200 parcelas para pagar. E está lá o carro, e alguém bate lá e fala assim, opa, tudo bem? Eu vim buscar o seu carro. Mas buscar o seu carro para quê? O rei precisa dele. Jesus precisa dele. E mandou vir buscá-lo. Irmãos, você e eu e nós, como que nós responderíamos a isso, querido? O rei precisa dele. Sabe qual é o nosso envolvimento, irmão, com as coisas de Deus? Não é, estou orando, estou jejuando, estou chorando, estou buscando. Qual é o meu envolvimento com as coisas de Deus? Quanto tempo eu gasto? Quanto de recurso eu invisto? Sabe, quanto de renúncia na minha vida, com a minha família, com as minhas coisas para servir a Deus? Dá uma cutucada na pessoa que está ao seu lado, assim, quem está cochilando, fala, irmão, oferta seu sono para Jesus. Quanto, querido, quanto nós estamos dispostos a dar para Deus? Agora deixa eu te falar uma coisa. Irmãos, a história diz que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi o tempo de maior euforia. Foi o tempo em que nunca na história da cidade de Jerusalém houve tanto barulho, houve tanta festa, houve tanto tumulto, houve tanta euforia quanto nesse tempo. Eu estava lendo hoje a esse respeito e diz que nem quando o rei Davi trouxe para Jerusalém a arca, que há mais de 100 anos estava esquecida, houve uma festa como essa. Nem no tempo de Davi, em que as virgens dançaram, em que trombetas tocaram, houve uma festa como essa. Quando Jesus estava entrando na cidade. Sabe por quê, irmãos? Porque naquele tempo, quando um rei era aclamado rei dos judeus, ele poderia escolher uma cidade para que fosse a sede do seu reinado. E escolhido a cidade, ele montava num cavalo. E alguém puxava o cavalo de ponta a ponta da cidade, gritando, viva o rei de Israel. Ou como foi feito lá no livro de Esther, foi feito com Mardoqueu, viva o homem a quem Deus quer honrar. Lembra disso? No cavalo, com o cetro e a capa do rei. Então esses homens que estavam reconhecendo, querido, que um rei havia chegado. Falou, isso que está acontecendo aqui não é uma coisa que nunca aconteceu. Essa entrada de Jesus é um ritual dos judeus, que quando um rei toma posse como rei, ele escolhe uma cidade, a cidade escolhida é Jerusalém, e cruza a cidade de ponta a ponta. E é declarado que existe um novo rei. É isso que Jesus está fazendo. Só que em vez de um cavalo branco, como os grandes reis, ele escolhe um jumentinho. Simples. Humilde. E ele não tem um cetro, ele não tem uma capa. E quando ele vai entrando naquela cidade, querido, há tanto barulho, há tanta euforia, há tanta gente gritando, por quê? Porque aquelas pessoas que ali estavam o recebendo, não eram ouvintes,
Não eram pessoas que apenas acompanharam as coisas, eram pessoas que foram tocadas, curadas e libertas por Ele. Aqueles que gritavam: viva o filho de Davi, viva o filho de Davi, viva o filho de Davi, eram aqueles que eram mudos e que foram curados por Ele. Aqueles que gritavam: vejam, vejam, vejam o rei, Hosana, Hosana nas alturas, eram aqueles que eram cegos, mas que foram curados por Ele, agora eles viam. Aqueles que tiravam as suas capas e foram colocando os seus mantos, eram aqueles que um dia foram leprosos e não podiam expor as suas feridas, mas agora estavam curados por Ele. E ali existia um povo que o reconheceu, um povo que não o traiu, um povo que não foi comprado por aquelas moedas de prata, um povo que não foi comprado pelo sinédrio. E enquanto, querido, todos os fariseus, toda a religião, toda aquela cúpula estava fechada, discutindo se Jesus vinha ou se Jesus não vinha, se era ou se não era, ele estava vindo, ele já estava lá. Mas quem viu Jesus entrar foram aqueles que foram curados, tocados, visitados por Ele. E eles estavam recebendo como rei. E começaram a cortar os galhos de palmeira e colocar lá: faz um tapete para esse rei, faz um tapete para o rei. Começaram a tirar suas capas. Capas falam de ministério, capas falam de cobertura, capa fala do seu chamado. Começaram a tirar as capas e colocarem para que Jesus passasse por ele, porque é por cima, querido, é em cima do nosso chamado que Deus vai ser introduzido como rei. É em cima daquilo que eu e você faz que Deus vai ser introduzido como rei. É em cima do que eu sirvo Ele. Sabe, quem tinha palmeira trouxe palmeira, quem tinha capa tirou suas capas e colocou, quem tinha um jumento doou o jumento. Está me entendendo? Se você for ver a história, existiam muito mais coisas, traziam madeiras, presentes, eles estavam honrando ao rei. Porque é em cima daquilo que eu estou entregando a Deus, querido, que Deus vai ser estabelecido como rei. É em cima das capas, dos ministérios. É usando as nossas capas, o nosso chamado, o nosso ministério, que o Senhor vai ser manifesto como rei nessa cidade. Amém? E Jesus entrou. E houve tanto barulho, irmão, tanto barulho, tanto barulho, tanto barulho, como nunca houve antes. Era uma profecia se cumprindo também, que o Senhor falou para Davi: nunca vai faltar rei nas tuas gerações. Sempre haverá uma linhagem real na tua geração, Davi. Então eles reconheceram Hosana ao filho de Davi. Esse é da geração de Davi, esse é Jesus de Nazaré, esse é o Messias esperado, é Ele. E enquanto aqueles de muito conhecimento discutiam acerca se ele vinha ou se não vinha, ele já tinha vindo, já estava lá. E eles estavam perdendo o tempo da sua visitação. Por isso que temos que estar atentos e alertas ao que está acontecendo, para que não possamos perder a visitação de Deus. Eu quero encerrar com você dizendo que aquele homem entregou o jumento, 0 quilômetro, ele entregou o seu carro, ele entregou aquilo que ele tinha. Porque alguém falou para ele: o rei precisa dele. Eu quero dizer para você, querido, que quando Jesus voltou, pegou aquele jumento e devolveu para aquele homem. Quando Jesus voltou, a Bíblia diz, porque falou: nós vamos usá-lo e vamos devolver. Quando Jesus chegou, Jesus pegou aquele jumento e devolveu para aquele homem. E agora ele não tinha só um jumento 0 quilômetros. Ele tinha um jumento, no qual o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória, aquele que foi o maior de todos os homens, esperado pelo seu povo, o jumento pelo qual Jesus entrou em Jerusalém.
Sabe quanto valia esse jumento? Você pode estimar quanto valia um jumento desse? Sabe por quê? Porque quando Jesus precisou dele, ele esteve pronto a entregar o que estava em suas mãos. Tudo que eu estou pronto a entregar, irmãos, quando Deus me pede, vai me retornar. E a Bíblia diz que é a 100 por 1. Tudo depende, querido, da mão de quem está, na mão de quem passou antes de retornar para você. 5 pães e 2 peixinhos não era nada nas mãos de um menino. Não era nada nas mãos de um menino, mas nas mãos do Senhor alimentou 15 mil homens e mulheres. Muitas vezes, querido, é pedido algo para nós. Olha, empresta isso aqui, olha, doa isso aqui, querido. Doa esse tempo. Se lança ao ministério. Entrega esse tempo aqui para ensaiar, entrega esse tempo aqui para treinar. Vamos gastar esse tempo aqui aprendendo nas escolas. Olha, seja fiel naquilo que Deus está te pedindo. Deus te desafia, querido, a entregar algo, uma oferta de fé. Deus te desafia a entregar algo, sabe, de devoção a Deus. Aí você pensa assim, eu penso tanto, eu calculo tanto, eu vejo tanto, se dá e se não dá, e acabo que não faço. E esse é o raciocínio. Se alguém chegasse lá e pedisse o seu carro 0 quilômetro, que chegou da fábrica hoje, não é o seu que você anda, nunca ninguém andou nele ainda, a fábrica desceu da cegonha lá na sua garagem, e antes de você fazer o test drive, com plástico no banco, alguém bateu lá e falou, o rei precisa dele. Você sai para lá, Satanás, está amarrado, demônio, sai daqui em nome de Jesus. Você já pensou nisso? E um homem, irmãos, que eu não sei quem era, alguém chegou e falou, o rei precisa dele. Foi só isso. Onde vocês vão com o meu jumento? 0. O rei precisa dele. Amém. Pode levar. Quando eu estou disposto a dar, querido, aquilo que Deus me pede. Porque Deus fala, filho, filha, Luiz Cláudio, Lucas, eu preciso disso. E quando você tem coragem de dizer, pois não, Senhor, está nas tuas mãos, é teu. Isso vai voltar para você, irmão. E o entendimento, querido, não é que se faça troca com Deus, mas o jumento voltou. E aquele mesmo que foi buscar o jumento, veio trazer o jumento. E existiam os olhares de toda Jerusalém, que tinha aproximadamente, irmãos, aproximadamente de 150 mil a 200 mil habitantes. Essa cidade no tempo de Jesus, aproximadamente. E no tempo da Páscoa, como era esse dia que Jesus entrou, tinha aproximadamente de 4 a 5 milhões de pessoas na cidade. E eles vinham de todas as partes, para poder ver o que estava acontecendo, para poder adorar Jesus. Nesse tempo, eles vinham para poder cultuar no templo, eles vinham para poder ver Jesus, porque muitos já estavam o reconhecendo, eles vinham para poder ver Lázaro, no qual a sua história já tinha difundido. Porque um homem ficar 4 dias morto, fedendo, e estar lá inteiro, ele virou um grande evangelista. Muitos queriam ver a Lázaro e a saber o que aconteceu com a vida dele. Agora, quando aquele jumento volta, o dono está ali, e os mesmos que foram buscar vêm trazer, o seu jumento está aqui de volta. E existia um olhar de 5 milhões de pessoas dizendo, esse é o jumento, que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores entrou nessa cidade. E dependendo, querido, dependendo de quem toca, dependendo de quem põe a mão nas suas coisas, vira ouro. Aquele homem trouxe de volta, recebeu de volta a sua propriedade, porque Deus não defrauda ninguém. E esse jumento agora, irmãos, valia
1000 vezes mais do que ele já valeu um dia. Deus quer valorizar aquilo que você tem. Deus quer prosperar você, querido, em todas as áreas, também financeiramente. Basta que você tenha a coragem de entregar para Ele aquilo que Ele te pede, quando Ele te pede. Deus quer multiplicar o seu tempo, basta que você entregue o seu devocional para Ele. Deus quer